Então, pessoal, voltando aqui, né? Qual é o melhor jeito, né, da gente aprender aí esses conceitozinhos que foi estudado anteriormente? O melhor jeito, né, é na prática, certo? Então, vamos aí para o seguinte exercício, ok? Então, você tem aí, ó, número um corredor de maratona, tá? Anotou uma tabela, a distância que percorreu em cada dia da semana durante seus treinos, certo? Nessas condições, qual deve ser, né, a moda entre as distâncias percorridas, certo? De acordo com a tabela a seguir. Então, vejam só a tabelinha ao lado, ó. Na segunda-feira ele percorreu 22 quilômetros, na terça-feira 15, na quarta 22 e assim por diante, até o domingo, tá? Então, para você identificar a moda, você já tem que saber que a moda, né, vai ser aquele número que aparece com mais frequência, tá? Que se repete mais vezes nessa tabelinha, ok? Número 2. A tabela ao lado apresenta as notas da disciplina português de uma turma de 40 alunos de uma escola da rede estadual de Pernambuco, certo? Indique a moda desse conjunto de dados coletados, ok? Então, vejam aqui ao lado a tabelinha, tá? Onde tem as notas e a frequência. Lembre-se que, nessa questão aqui, um exemplo, a nota 4, ela aparece 5 vezes. A nota 4,5, ela aparece 4 vezes. A nota 5, ela aparece 6 vezes. Então, como você está procurando aí a moda, tá? Então, você vai observar nessa tabelinha qual é a nota que se repete com mais frequência, certo? Número 3. O gráfico ao lado indica uma pesquisa do IBGE sobre uma taxa mensal, tá? Em porcentagem, certo? Do desemprego no Brasil. Considerando o gráfico, responda: qual o valor da moda das taxas apresentadas, tá? E letra B, qual o valor da mediana dessas taxas apresentadas? Então, você vai observar aqui esse gráficozinho, tá? E identificar aqui quem é a moda. Lembre-se que a moda, ela vai ser aquele número que se repete com mais frequência, certo? E a mediana, você vai ter que colocar aqui os números em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, e identificar aí, né, qual é o valor central, certo? Não esqueçam, né, de contar quantos números tem, certo? Para aí você observar se a quantidade de números são ímpares, se a quantidade de números são pares, para facilitar aí na sua resolução, certo? E número 4, o gráfico ao lado indica o trabalho infantil no Brasil por regiões, certo? Responda qual é a região, tá? O percentual e o valor indicado da mediana do número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil, tá? Então, aqui, né, você vai fazer da seguinte forma: você vai colocar em ordem decrescente, tá? A quantidade de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. E fazendo isso, você vai identificar aí, né, qual é a mediana. Você vai colocar, ó, qual o menor número? Aí, 285 mil, certo? Aí, depois, 382, certo? E assim por diante. Até você formar, né, colocar aí, né, seus números em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Aí, você vai facilitar para encontrar o resultado, certo? Quinta e última questão. Faça um levantamento estatístico das idades de algumas pessoas da sua família, certo? Por exemplo, faça uma tabelinha aí, né? Com seu pai, sua mãe, o tio, a tia ou irmão, quem tiver também, né? E em seguida organize esses dados em ordem crescente e responda às seguintes questões, certo? Qual é o valor da moda, tá? Se existir, das idades, e qual é o valor da mediana das idades, certo? Observação: as respostas serão de acordo com os dados coletados.
Ah, professora, como é que eu vou fazer isso aí? Ó, você vai montar uma tabelinha, certo? E nessa tabelinha você vai colocar seu pai, aí em outro quadradinho, sua mãe, em outra parte, sua irmã, em outra parte, seu tio. Quantos anos sua mãe tem? 20. Você coloca lá. Quantos anos o seu pai tem? 25. Você coloca lá. Lembrando que depois que você formar essa tabelinha, você vai colocar os números aí em ordem crescente, sabe? Do menor para o maior, certo? E aí identificar a resposta da letra A e da letra B. Boa sorte, bons estudos e dúvidas estarei à disposição.